Boa tarde, galera. Eu me chamo Márcio Cauã. Vamos apresentar agora o trabalho de História, falando um pouco sobre as manifestações estudantis que aconteceram na França em 1968. E falar um pouco sobre as suas consequências, como foi, por que aconteceu. E os componentes do grupo é eu e Ana Cecília. Bom, assim como eu falei no início, essas manifestações ocorreram em maio de 1968 e ficou conhecido internacionalmente por ser um período de efervescência social que se alastrou tanto pelo país da França como pelo mundo. E essas manifestações elas eram constituídas por estudantes que estudavam na Universidade da França, em Nanterre, e esses protestos, no caso, ele tomou uma grande proporção por causa do número de estudantes que estavam ingressando na faculdade naquela época. Naquela época, a sociedade vivia em um período aparentemente calmo, mas entre os estudantes existia uma insatisfação com certeza de sua vida profissional e pelas características do ensino francês, exagerado como antiquado. Nas universidades francesas, os estudantes organizavam-se em grupos, que eram consideravelmente influenciados pelo marxismo. O início das manifestações ocorreu em 2 de maio de 1968, quando os estudantes iniciaram um protesto contra a decisão de realizar a separação de alojamentos entre homens e mulheres. Com isso, a escola foi fechada e os estudantes foram ameaçados de expulsão. Mas, além dessa separação, existiram outros motivos nos quais organizaram-se essas manifestações, que eram a recusa do caráter classicista da universidade, a denúncia da falsa naturalidade e da falsa objetividade do saber, a denúncia de que os professores eram conservados e ligados à política do governo e também existia uma denúncia da escassez e possibilidade de empregos qualificados no país. Esses protestos estudantis ficaram marcados por fases de ordem que eram pichadas nas paredes das universidades. Assim como toda ação tem sua reação e consequência, no dia 3 de maio de 1968 houve um grande confronto na cidade de Paris entre manifestantes e policiais, que fizeram com que aquelas manifestações se tornassem cada vez mais violentas e se alastrassem pelo país. Primeiramente, essas manifestações se iniciaram exclusivamente por estudantes, mas depois começou a crescer para as classes trabalhadoras, que buscavam melhores condições de trabalho. Por fim, o governo, pressionado com toda aquela bagunça, vamos dizer assim, que estava acontecendo no seu país, o presidente de Gaulle, no dia 30 de maio, convocou as eleições para junho. E devido a essa movimentação política, foi desmoralizando os estudantes que pararam com os protestos e com as promessas salariais feitas pelo governo, pelo presidente, os trabalhadores voltaram à sua normalidade e o governo assim tomou de novo o poder. E em junho, o presidente de Gaulle ganhou as eleições novamente com 40% dos votos.